Como melhorar a representação política? Esse é um desafio. O Brasil anda muito mal nesse terreno. Nos últimos anos, a composição dos legislativos brasileiros, seja o Congresso Nacional, seja as assembleias legislativas e as câmaras de vereadores, vem caindo de qualidade vertiginosamente. De um lado, a gente vê representantes ou os próprios criminosos vinculados a organizações como PCC, milícia, Comando Vermelho, conquistando vagas por eleição nessas casas legislativas. De outro lado, aqueles parlamentares e aquelas parlamentares que se apoiam em medidas fisiológicas que nós podemos chamar no popular de compra de voto, por meio, na maior parte dos casos, de uma verdadeira orgia de emendas parlamentares. Emendas parlamentares que não correspondem obrigatoriamente, necessariamente, às demandas reais da população de municípios, de estados, de territórios, de instituições. O terceiro elemento é aquilo que já tratamos em um vídeo recente, que é a disparidade entre o número de candidatos e candidatas a deputado federal, estadual e vereador e o número de eleitos. A gente tem a grande maioria da população acaba votando em nomes que não se elegem, que não tem sequer chance de se eleger, mas que contribui para eleger outros nomes dentro da lista encaminhada pelos partidos e pelas federações para a disputa eleitoral. Como resolver essa questão? Em relação à participação de criminosos na política, é combinar cada vez mais uma ação fiscalizadora coercitiva da Justiça Eleitoral, com apoio da Polícia Federal e também dos partidos políticos. Infelizmente, vários partidos políticos preferem abrir as suas portas para esses criminosos atrás de recurso, de voto, que depois vai repercutir, por exemplo, na definição do volume do fundo eleitoral a que terão direito em função da bancada a ser eleita. Nesse terreno, não tem o que fazer, tem que fiscalizar, tem que investigar, tem que punir e, no limite, impedir que sejam candidatos ou candidatas que tenham essas características. Não basta aplicar a lei da ficha limpa, tem que ver os antecedentes criminais dessas figuras e os partidos têm que ser responsabilizados. Não adianta depois caçar um mandato que descobriu que o parlamentar ou a parlamentar eleito tem ligações com o crime organizado. O partido que lhe deu a vaga tem que ser punido também. Essa é a minha opinião. A segunda questão é essa relativa à diferença entre os candidatos e candidatos que recebem voto e aqueles que são eleitos pelo sistema proporcional. Lembrando, como funciona o sistema proporcional? Você vota num nome que faz parte de uma lista de candidatos e candidatas e a soma dos votos totais dessa lista de partidos e federações é que define o número de vagas. E os mais votados na lista são aqueles que ocuparão essas vagas. Qual o problema disso? Você aumenta a distância entre o eleito e a eleita e o eleitor. Não tem como fiscalizar, não tem como acompanhar, é uma coisa absolutamente distante. E não estou me referindo apenas ao fato de que os parlamentares federais ficam em Brasília. Isso acontece nas assembleias legislativas e acontece também nas câmaras de vereadores. Como resolver isso? Nós precisamos de uma reforma política séria que implante o voto distrital. Ele pode ser um voto distrital puro ou pode ser misto. Uma parte vota em lista e outra parte vota naquele distrito no candidato. Como funcionaria o voto distrital, para quem não sabe? O voto distrital é o seguinte: você divide os estados em regiões que são equilibradas. Cada região dessa terá direito a eleger um representante para a Assembleia Legislativa e um representante para a Câmara Federal e um representante para a Câmara de Vereadores. No caso de vereadores, a região se restringe ao município. No caso de deputados e deputadas federais e estaduais, é a unidade federativa, é cada estado. Vou citar novamente o exemplo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro elege 46 deputados e deputadas federais e 70 deputados e deputadas estaduais. Precisa definir os distritos para que esses números de vagas caibam dentro do conjunto de distritos, de modo que naquele distrito será eleito ou eleita um representante. E esse representante, a população daquele distrito saberá quem é, poderá acompanhar de perto, poderá fiscalizar, poderá exigir
exigir que medidas corretas sejam adotadas, que o comportamento durante o mandato seja, ao mesmo tempo, ético, transparente e que defenda e aplique nos seus votos, na sua relação política, aquilo que defendeu na campanha, na sua campanha. Isso é uma forma de aproximar o eleitor e permitir uma maior fiscalização, que hoje não existe. O controle social sobre os parlamentares é praticamente nulo. Ele é feito, em grande parte, pela imprensa e pelos órgãos fiscalizadores, mas o controle da sociedade praticamente não existe. É uma ação passiva, é uma ação que não envolve uma fiscalização ativa junto a esses parlamentares e a essas parlamentares. O voto distrital possibilitará isso. E nós temos exemplos em vários países do mundo: Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, Portugal. Ou seja, não é um sistema já testado e aprovado. O que não pode é continuar do jeito que está esse sistema proporcional, que vai continuar levando a que nós tenhamos uma representação parlamentar de baixíssima qualidade e sem sofrer controle social. Ao lado do voto distrital puro ou misto, nós precisamos mudar também o sistema presidencialista para o semipresidencialismo. Por que eu defendo isso? O semipresidencialismo, como existe em Portugal e como existe na França, ele dá poderes ao presidente eleito pela população diretamente, mas o presidente divide as funções de chefe de Estado com as funções de governo que são exercidas pelos respectivos primeiros ministros, em Portugal, na França. Ou seja, aqui nós continuaríamos tendo eleição direta para presidente da República, mas os parlamentares e parlamentares eleitos para o Congresso Nacional escolheriam entre os mais votados aquele que seria o primeiro-ministro. E por que isso é importante? Primeiro, para reduzir o trauma das crises, quando você tem presidentes impopulares, presidentes sem apoio no Congresso, e aí a única solução que a nossa legislação, pelo sistema presidencialista, permite para fazer uma mudança é o impeachment, que é sempre traumático, porque fica se procurando razões. Como é que funciona no Brasil na prática? O presidente eleito perde poder político, perde influência no Congresso, perde maioria, aí vai buscar uma forma, o Congresso, a sociedade, as forças políticas vão buscar uma maneira de criar condições para propor o impeachment, mesmo que seja uma coisa absolutamente frágil, pequena, sem grande importância, porque o grande motivo para o impeachment não é o eventual crime de responsabilidade, mas é a perda de força política. Quando você implanta o semipresidencialismo ou o parlamentarismo, você, diante dessa crise, cai o governo e você convoca novas eleições. O povo é chamado a decidir, o povo é chamado a participar. Não fica uma coisa somente na relação política entre o Congresso e o Executivo. Implantar o semipresidencialismo também vai ajudar a fazer com que os parlamentares tenham responsabilidade sobre a gestão orçamentária. Eles cada vez mais mandam no orçamento por via das emendas, mas não tem nenhuma responsabilidade pela execução do orçamento da União. Fica o Poder Executivo, independente de quem seja o presidente ou a presidente, restrito a utilizar uma parte do orçamento e sendo cobrado para executar como um todo. Nós precisamos colocar o Congresso como corresponsável e só tem uma maneira de fazer isso, é mudando o sistema de presidencialismo para semipresidencialismo ou parlamentarismo. Eu defendo o semipresidencialismo porque eu acho que nós temos uma cultura no Brasil muito enraizada de eleição direta para presidente da República. Mas nós precisamos criar um mecanismo em que o presidente da República eleito ou eleita tenha determinados poderes, principalmente os poderes de chefe de Estado, e o poder de governar, a responsabilidade por governar é do primeiro-ministro ou da primeira-ministra. Isso é o que eu defendo. Essas mudanças precisam ser muito discutidas com a sociedade porque elas envolvem mudança na nossa Constituição. Mas eu não tenho a menor dúvida que elas são absolutamente indispensáveis para melhorar a qualidade da representação política, evitar os traumas de crises que os impeachments têm gerado no Brasil e, principalmente, aumentar a proximidade e o controle entre eleitores e eleitos, que poderão, a partir daí, exercer o mandato de uma maneira mais eficaz e sob controle da sociedade. E aí, o que você acha dessas ideias? Você acha que do jeito que está bom, não precisa mudar? Deixa eu votar desse jeito, eu prefiro me abster, eu nem participo, não gosto? Ou você acha que nós podemos avançar com essas mudanças? Vá aí nos comentários, deixe a sua opinião, continue nos seguindo nas nossas redes sociais. Foca na Estratégia com Orlando Tomé Cordeiro. Um grande abraço.